Pronto. Varela Anual, o programa do Varela está começando agora. Cordial abraço para o nosso querido público que nos acompanha e as nossas indicações do nosso programa para os nossos queridos ouvintes. Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Amplo espaço, conforto, manobrista, cyber, sala VIP, dia do noivo e da noiva, excelentes profissionais de produtos e serviços. A melhor equipe da cidade. Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeópolis, telefones 85 3224 0783, 3224 7018, www.varelaesteticabeleza.com.br. Assista a Oração na Varela, com a missionária Natália Varela e seus convidados. Quarta-feira, às 18h30, 6h30 da noite, não importa sua religião, participe da Oração da Varela. Programa Check-up, saúde 100%, consultando seu médico, olho no olho, informa atualidades odontológicas, dicas das estrelas, as últimas novidades da medicina na TV Diário, a TV do Nordeste, a nossa TV, domingo às 20 horas, com a Natália Varela. Programa 100% Jesus, 100% Jesus in Love, cantando para Jesus, Gospel News, se liga na palavra, momento de oração na Rádio Vida 102,9 FM, sábado às 23 horas com a missionária Natália Varela, telefones 85 3287 2158, 3287 2999, natalianavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, notícia do dia, entrevista, jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na apresentação de Felipe André e Natália Varela. E a sua participação pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse www.radiovidafortaleza.com.br. Nós também indicamos o programa às 5 horas da tarde, né? Às 17 horas, né? Tarde, na Rádio Vida 102,9 FM da Igreja Assembleia de Deus da Bela Vista, né? Então, no nosso programa de hoje, nós faremos a leitura do capítulo 27. Vamos repetir o capítulo 27, porque ontem foi muito tumultuado, né? Muita chuva, né? Caiu uma chuva muito forte, muito barulho, e nós resolvemos repetir a leitura do capítulo 27, né? Viagem a Roma, do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 1, Viagem a Roma. Quando ficou decidido que embarcaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros prisioneiros foram entregues a um centurião chamado Júlio, da coorte Augusta. Atos dos Apóstolos 27, 2. Embarcamos num navio de Adramítio, que ia partir para as costas da Ásia, e começamos a viagem. Estava conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. Atos dos Apóstolos 27, 3. No dia seguinte fizemos escala em Sidônia. Tratando Paulo com humanidade, Júlio permitiu que ele fosse encontrar seus amigos para receber assistência deles. Atos dos Apóstolos 27, 4. Partindo daí, passamos pela costa de Chipre, pois os ventos eram contrários. Atos dos Apóstolos 27, 5. Navegamos o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, e depois de 15 dias desembarcamos em Mirra, na Lícia. Atos dos Apóstolos 27, 6. O centurião encontrou aí um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Atos dos Apóstolos 27, 7. Durante vários dias navegamos lentamente e chegamos com dificuldade à altura de Cenido. Como o vento era contrário, passamos pela costa de Creta, junto ao cabo Salmone. Atos dos Apóstolos 27, 8.
e depois de tê-lo dobrado com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de La Saia. Atos dos Apóstolos 27:9. Passou bastante tempo e a viagem se tornou perigosa, pois o outono já estava chegando. Paulo então advertiu. Atos dos Apóstolos 27:10. Amigos, vejo que a viagem começa a acarretar prejuízo e grande dano, não só para a carga e o navio, mas também para nossas vidas. Atos dos Apóstolos 27:11. Mas o centurião acreditou mais no piloto e no armador do que nas palavras de Paulo. Atos dos Apóstolos 27:12. Aliás, o porto não era propício para passar o inverno. A maioria foi de opinião que se devia partir daí e tentar passar o inverno em Fênix, um porto de Creta aberto ao sudoeste e ao noroeste. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 13, a tempestade. Quando começou a soprar uma brisa do sul, eles julgaram poder executar esse projeto. Levantaram âncoras e foram costeando Creta mais de perto. Atos dos Apóstolos 27:14. Pouco depois desencadeou-se do lado da ilha o furacão conhecido como Euraquilão. Atos dos Apóstolos 27:15. Incapaz de resistir ao vento, o navio foi arrastado violentamente e ficamos à mercê dos ventos. Atos dos Apóstolos 27:16. Passando rente a uma pequena ilha chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Atos dos Apóstolos 27:17. Após tê-lo içado, os tripulantes usaram expedientes de emergência, cingiram o navio com cordas de segurança e, temendo encalhar em Sirte, desceram a âncora flutuante e ficaram à deriva. Atos dos Apóstolos 27:18. Quando no dia seguinte fomos violentamente sacudidos pela tempestade, começaram a jogar a carga no mar. Atos dos Apóstolos 27:19. No terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar o equipamento do navio. Atos dos Apóstolos 27:20. Por vários dias não vimos nem o sol, nem as estrelas, e a violenta tempestade continuava a nos ameaçar. Já tínhamos perdido toda a esperança de salvação. Atos dos Apóstolos 27:21. Estávamos muito tempo sem comer nada. Então Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Amigos, se me tivesseis escutado e não tivesseis saído de Creta, teríamos evitado este perigo e prejuízo. Atos dos Apóstolos 27:22. Apesar disso, aconselho que sejais corajosos, porque ninguém de vós vai morrer, só perdereis o navio. Atos dos Apóstolos 27:23. Esta noite apareceu-me um anjo do Senhor, ao qual pertenço e a quem adoro. Atos dos Apóstolos 27:24. O anjo me disse: Não tenhas medo, Paulo, deves comparecer diante de César, e Deus concede a ti a vida de todos os teus companheiros de viagem. Atos dos Apóstolos 27:25. Portanto, coragem, amigos. Tenho confiança em Deus de que as coisas acontecerão como me foi dito. Atos dos Apóstolos 27:26. Entretanto, vamos encalhar em alguma ilha. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 27. O naufrágio. Já fazia 14 noites que éramos jogados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, pela meia-noite, os marinheiros viram o sinal de terra. Atos dos Apóstolos 27:28. Lançaram a âncora, lançaram a sonda e deu uns 30 metros de profundidade. Um pouco mais adiante lançaram novamente a sonda e deu uns 20. Atos dos Apóstolos 27:29. Com medo de que o navio batesse em rochas, eles desceram 4 âncoras do lado de trás do navio e esperavam ansiosamente o raiar do dia. Atos dos Apóstolos 27:30. Entretanto, faltam quantos minutos, Mona Lisa? Entretanto, tá bom demais. Entretanto, os marinheiros tentavam fugir do navio. Com o pretexto de jogar âncoras a partir da proa, já estavam descendo o bote ao mar. Atos dos Apóstolos 27:31. Mas Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se eles não ficarem no navio, vós não vos salvareis.
Atos dos Apóstolos 27, 32. Então os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram cair no mar. Atos dos Apóstolos 27, 33. Esperando que amanhecesse, Paulo insistia que todos comessem, dizia: já faz 14 dias que estais esperando em jejum sem comer nada. Atos dos Apóstolos 27, 34. Aconselho que vos alimenteis, é necessário para a saúde, pois ninguém de vós perderá um cabelo da cabeça. Atos dos Apóstolos 27, 35. Depois de dizer isso, Paulo tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu o pão e começou a comer. Atos dos Apóstolos 27, 36. Então todos se reanimaram e alimentaram-se também. Atos dos Apóstolos 27, 37. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Atos dos Apóstolos 27, 38. Depois de comerem o suficiente, jogaram trigo ao mar, aliviando o navio. Atos dos Apóstolos 27, 39. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra. Vendo uma enseada com uma praia, ponderavam se ali poderiam levar o navio à terra. Atos dos Apóstolos 27, 40. Soltaram as âncoras, entregando o navio ao movimento do mar. Ao mesmo tempo, desamarraram as cordas dos lemes, içaram a vela da frente ao vento e dirigiram o navio para a praia. Atos dos Apóstolos 27, 41. Mas o navio foi de encontro a um banco de areia e encalhou. A parte dianteira atolada ficou imóvel, mas a parte traseira começou a desconjuntar-se pela violência das ondas. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 22. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros para evitar que alguns deles escapassem a nado. Atos dos Apóstolos 27, 43. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, não aceitou a ideia. Mandou aos que sabiam nadar que saltassem primeiro e alcançassem a terra. Atos dos Apóstolos 27, 44. Depois mandou que os outros fossem atrás, agarrados em pranchas ou em qualquer pedaço do navio. Assim todos chegaram à terra, sãos e salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 28. O inverno em Malta. Capítulo 28, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1. O inverno em Malta. Uma vez que está... para concluir. E assim nós concluímos. Socorro, Mona Lisa. E assim nós concluímos, meus irmãos e minhas irmãs, a leitura do capítulo 27 do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro da Sagrada Escritura no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. E nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura. Irene, a Mona Lisa aí, chama aí. E nós faremos a leitura no nosso próximo programa, aguardando aqui a nossa diretora geral aqui, Nayara Varela. E nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 28 do livro Atos dos Apóstolos. Tudo de bom, fiquem com Deus, até lá.